veículo que dava lucros, muito dinheiro para o empresário, né, que comandava o veículo, o Dr. Waldo Keller. Então, e hoje a gente passa por uma dificuldade também, né, nos veículos de comunicação, de modo geral, tanto o jornalismo impresso quanto o jornalismo digital, online. Fica cada vez mais difícil conseguir apoiadores, conseguir anunciantes que acreditem naquele proposta, naquele projeto, para incentivar, né, a publicação do jornalismo. É difícil apontar, e é tão difícil também apontar uma razão para isso, né? A gente pensa em várias possibilidades, né? Assim, a sociedade está, ao mesmo tempo, carente de um jornalismo bem feito, um jornalismo profissional, mas também quem poderia ajudar com um patrocínio, com uma publicidade, parece que não se interessa em fazer isso, né? E no meio digital, a complicação ainda é que a publicidade ela pode ser feita de várias maneiras pelas empresas, né? Às vezes não compensa tanto colocar seu banner, seu logo ali num site, vale mais a pena investir no seu próprio Instagram, por exemplo. Então essa realidade 4.0 que a gente vive, essa tecnologia crescendo cada vez mais, e o jornalismo no meio desse redemoinho todo, o jornalismo tem que se encontrar, tem que achar uma maneira de fazer com que esse aspecto, o lado comercial, comece a dar resultados. Você aproveitar a tecnologia para isso também, né? Não tem uma fórmula para isso, mas acho que tem que aproveitar a tecnologia para o seu próprio bem, para o seu próprio crescimento. Acho que isso é meio claro que deve ser feito. Agora, a maneira de ser feito é muito difícil, né? E é triste a gente olhar e ver como é difícil fazer jornalismo no Brasil, né? Como não tem, às vezes, apoiadores suficientes, não tem a valorização que deveria ter. Isso é complicado, né? Historicamente, né? Você pegou um exemplo do jornal Voz do Paraná da década de 60, e hoje a gente tem veículos que passam, não vou dizer passam dificuldade, assim, fome, mas que sobrevivem mês a mês, né? Não tem uma receita a longo prazo. Exatamente, Diego, é essa dificuldade maior, aquilo que você falou acho que aqui no Brasil a leitura também está, né, em decadência, infelizmente, as pessoas leem cada vez menos, e a gente sabe que não há um esforço do governo federal para que isso mude, pelo contrário, não há incentivo, né, para que essa prática continue. A gente sabe dessa dificuldade muito que vai acontecer, e essa perda ela vai aparecer muito imediata, essa falta de incentivo, né? Hoje nós não temos praticamente nenhum incentivo à educação superior no Brasil, assim, dentro do que já tivemos. Já era difícil, já era complicado, hoje é pior ainda. O ensino básico também, nenhum incentivo, parte dos governantes que tem esse mau exemplo de espalharem fake news. Então, quer dizer, cada vez mais fica mais restrito, né? E a gente acaba, aquela história que tinha dos 50 anos em 5, a gente vai inverter, né, a lógica. Vamos conseguir destruir o país que fizemos em 50 anos em 5. Então, ou menos até, né? Então esse é o problema que a gente está passando agora no país. Mas, mesmo assim, acho que temos que continuar acreditando na literatura, nas pessoas que escrevem, no jornalismo, e acho que uma das formas que hoje se trabalha bastante é a gente, talvez seja a grande vantagem, seja a pluralidade, né? Hoje a gente consegue atender vários nichos, você não precisa... Antes você tinha pouco, assim, veículos impressos, vamos supor, eram assuntos gerais, né? Dificilmente conseguia ser específico. Hoje a gente vê com os podcasts, assim, pelo menos que eu tenho feito, são vários podcasts de várias áreas diferentes. Isso é bom porque isso mostra que as pessoas podem falar sobre as suas áreas, sobre os seus conhecimentos, divulgarem as suas marcas. Então, talvez esse seja um caminho bastante viável daqui para frente, e lógico que é preciso estudar, é preciso conhecer. O Brasil vai na contramão? Vai, mas vamos continuar incentivando a leitura, vamos incentivar que as pessoas precisam do conhecimento para seguir em frente, né? É necessário o jornalista continuar fazendo jornalismo, obviamente, e assim como é necessário que empresários da área de comunicação continuem investindo no jornalismo profissional. Isso com certeza. E no meio dessa produção jornalística, em que a ética deve predominar, contratar pessoas capacitadas para tentar encontrar formas de tornar esse produto jornalístico mais lucrativo
e para que sobrevivam, né? Porque afinal o jornalismo ele é um fiscal da sociedade, né? O jornalismo ele funciona como, entre aspas, um quarto poder, né? Ele tem o poder de fiscalizar o legislativo, fiscalizar o judiciário, fiscalizar o poder executivo. E esse é o papel do jornalismo, né? Ser uma ponte entre essas esferas de poder e que, ao mesmo tempo, ser um objeto que denuncia as mazelas sociais, denuncia as dificuldades, denuncia tudo de errado que está acontecendo e faz um papel importante que é disseminar o conhecimento, né? O jornalismo ele dissemina conhecimentos em várias áreas, seja na área que eu trabalho mais atualmente, que é a área de história, quanto na área de jornalismo investigativo. Torna o conhecimento mais acessível às as pessoas tendem a ter mais maturidade, tendem a ter mais ciência dos atos, dos fatos, são mais conscientes do que está realmente acontecendo no nosso país, nossa sociedade, nossa realidade. Exatamente, Diego, um papel de fiscalizador, né, dos poderes aí. Se não fosse jornalismo, talvez muitas das coisas não estariam sendo faladas agora, e talvez eles querem calar mesmo, né? Talvez não, com certeza querem calar, e porque incomoda, né? Porque cobra, exige, pede explicações, e vivemos num governo que não quer ser questionado, né? E isso a gente percebe não só na esfera federal, né? A gente viu muito nas eleições municipais, estaduais, assim, simplesmente candidatos de todos os lados não querendo se manifestar, ou não querendo, manda uma nota para a imprensa. Nós entendemos o papel do assessor de imprensa, ele é importante, mas como que uma pessoa que vai representar, né, as pessoas, não vai se manifestar? Ele tem que falar, ele tem que ter um conhecimento geral, né, sobre os assuntos. Ele não precisa ser especialista, né? Até por isso tem as pessoas técnicas de cada área, mas ele precisa sim dizer quais são as diretrizes que ele pretende seguir, de que forma que ele pretende trabalhar, e isso não fica claro, e quando fica claro é sem diálogo, né? Quando a pessoa tem algumas convicções, algumas certezas, seja a favor do porte de arma, seja a favor da privatização, mas não fica claro como fazer e por que vai fazer e quais os ganhos e perdas, né? Então simplesmente fica, não, porque eu sou a favor das armas, porque o povo tem que ser armado, tem que ficar armado, beleza, mas e aí? E o Estado? Por que então você quer, qual é a função do Estado? Então a gente tem que mostrar isso, e o jornalismo está ali para isso, para mostrar qual que é o papel do Estado, o que o Estado tem que não deve fazer, o que o Estado precisa fazer. Em termos nesse momento de pandemia, a gente realmente não conseguiu perceber, não conseguiu notar uma ação integrada do Estado brasileiro, ficamos para trás, estamos aí com vários países com a vacinação em andamento. Aqui no Brasil tivemos agora que parar com a vacinação em muitas capitais. Por quê? Porque não houve um plano centrado, né, um plano nacional de vacinação, que é uma coisa básica, né? Não é de hoje que isso tem que existir, não é porque agora chegou a pandemia do coronavírus, mas porque já vem de outras gerações, de outras pandemias que o Brasil passou, e lembrando que nós temos campanhas de vacinação acontecendo de outras doenças, de outras enfermidades, e que as pessoas não podem deixar de lado. E cadê, né, o Ministério da Saúde para falar sobre essas campanhas, alertar a população dessas campanhas e lembrar que a gente não pode deixar de lado essas campanhas, porque vai acabar acontecendo o quê? Tendo pessoas doentes por outras enfermidades. Então, falta um pouco de conhecimento, aí entra a história, porque se as pessoas têm condições de estudar a história, de conhecer a história do Brasil, vai lembrar de outras epidemias, não só da gripe espanhola, que agora é lembrada porque foi a grande pandemia do século XX, mas lembrar de outras doenças, aí, sarampo, a paralisia infantil, que é a vacinação da gotinha, né? E a gente tem que lembrar disso o tempo todo, né? A dengue, que a gente não consegue erradicar, de repente volta, sarampo, catapora, enfim, etc. Várias coisas, cachumba. Então a gente tem que pensar, meningite, outra que também é preocupante. Então temos que pensar como ser integrado. Essas coisas é a função do Estado. Então, se não tem um governante capaz de fazer isso, ele não pode estar na condição, né, que ele se encontra. Então, acho que é muito lógico isso,
Então é por isso que o jornalismo está aí, para cobrar mesmo, para mostrar que o Estado tem que estar presente nesses momentos da vida do cidadão. Até me alonguei um pouco demais aqui hoje, peço desculpa pessoal aí, mas é por aí, né, Diego? Mesmo ele ajuda as pessoas a refletirem melhor, né? Então é importante que continue existindo veículos de comunicação, continue existindo jornalistas e que encontremos uma maneira de fazer com que com que os veículos em si consigam sobreviver, contratar mais jornalistas, mais profissionais da área e revigorar esse mercado de trabalho que passa por dificuldades, inegável isso, mas que é tão necessário e salutar para uma sociedade democrática. De fato, realmente, Diego, esse foi o Conversas com Binder mais reflexivo de todos, que a gente pôde conversar bastante coisa sobre história do Paraná, a história do Brasil, que está atrelado a tudo isso, né? Esse momento que vivemos em que não há muita valorização com a história, com o conhecimento, que não há incentivo, falamos aqui várias vezes isso, eu falei várias vezes isso, e repito, é uma nação, né, doente, né, é essa que não tem estudo, que não tem conhecimento, né, e isso é a base para um ser humano conquistar coisas, conquistar espaço. Então, quando isso não acontece, fica realmente difícil. E por isso, toda essa dificuldade que passamos hoje, além daquelas, a financeira, a econômica, a dificuldade toda de organização, mas o principal é a falta de oportunidade, de estudo, de conhecimento, né? A falta de incentivo, até porque às vezes a gente tem lugares, né, na cidade mesmo, você encontra bibliotecas, encontra espaços para leitura, só que falta dos governantes, né? Falta de quem está lá em cima interesse que as pessoas conheçam, saibam e questionem também, aceitem serem questionados, isso que é o mais importante, porque aí você abre o debate para o debate democrático que nós estamos falando aqui. Muito obrigado, Diego, pela conversa. Foi a conversa com o Binder mais intelectual de todas. Estamos na edição mais de 100 edições. Foi a primeira que a gente falou de verdade o assunto história e política juntos. Isso é muito legal de conversar. Muito obrigado, viu? Binder, eu que agradeço o espaço. Conte comigo sempre que precisar. Obrigado mesmo. Forte abraço. Valeu, então esse foi o Diego Antonelli, jornalista e escritor, né? Então quem quiser saber mais sobre o trabalho do Diego, procura o Diego nas redes sociais, para você conhecer os livros dele, que ele já falou, todos eles praticamente ligados à história do Paraná, mas você acaba conhecendo muita coisa do Brasil, entende muita coisa além do nosso estado aqui. E para você que ficou até agora nos ouvindo aqui, eu lembro que o Conversas com Binder é mantido através de um financiamento coletivo que está no Catarse. Quem puder colaborar, primeiro valor que a gente pede são R$10 para você ter acesso ao conteúdo VIP do WhatsApp e também a outras vantagens para assinantes, além do conteúdo, claro, de segunda a sexta-feira aqui no Conversas com Binder. O meu Instagram é o @conversascombinder, você pode enviar sugestões de pauta para lá e também tem o meu site, que é o angelobinder.com.br. Para você, um abraço e até a próxima edição de Conversas com Binder.